homem chegou à Lua, pisou na Lua, flutuou na Lua. Era 20 de julho de 1969. E antes desse dia, parecia impossível. O homem clonou uma ovelha, deu um nome a ela. Dolly é a irmã gêmea do próprio pai. Uma cópia genética, um clone. Era 5 de julho de 1996. E antes desse dia, clonagem era coisa de ficção. Parecia impossível. O homem inventou o cinema, mas o cinema era mudo. Então, o homem fez o cinema falar. O homem fez o milagre da concepção acontecer num tubo de ensaio. Construiu obras que nem sabemos como. Aprendeu a registrar as próprias memórias. E aprendeu a transmitir essas memórias para o outro lado do mundo com o apertar de um botão. Que memórias serão escritas hoje à noite? No Mineirão, o Flamengo precisa ganhar do Cruzeiro para se classificar na Libertadores. E por 2 gols de diferença. E reverter uma desvantagem dessas fora de casa, num mata-mata, depois de perder o primeiro jogo, é algo que o Flamengo nunca fez. Algo impossível? Fala isso pro Neil Armstrong, que pisou na Lua, ou pra Dolly, que foi clonada. Impossível é papo pra ovelha dormir. É claro que se acontece é um grãozinho no meio das conquistas de que falamos há pouco. E que essa comparação é uma brincadeira e um exagero danado. Mas será que o exagero não tem vez quando se fala de futebol? Até porque pode ser uma pequena vitória para a humanidade. Mais uma vitória gigantesca para a nação chamada Flamengo. Já pensou, rapaz? Boa tarde pra você, hein? É hoje, ao vivo na Globo, depois de Segundo Sol. Flamengo e Cruzeiro valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Claro que a gente vai falar muito desse jogo. Mas Libertadores, Flamengo e Cruzeiro ao vivo na Globo depois de Segundo Sol. O Cruzeiro ganhou no Rio de Janeiro por 2-0. Se classifica até perdendo por 1 gol de diferença hoje no Mineirão. Vantagem confortável. O time do Mano Menezes tem 2 dúvidas ali em 2 posições. É Barcos ou Raniel no ataque, Edilson ou Lucas Romero na lateral direita. Se a classificação para as quartas de final da Libertadores é uma missão bem difícil, o Flamengo tem lá 4 bons motivos para acreditar, porque juntos, esses caras aqui estão invictos em 2018. A enfiada de bola, a chance, Arrascaeta! Gol! Prepare aí o seu coração. Para quem ainda tinha dúvidas sobre o quanto o jogo de hoje à noite é especial, Maurício Barbieri, em poucas palavras, acabou com elas. É um jogo fundamental, é o jogo mais importante do ano agora, que a gente tem pela frente. Jogo decisivo, eliminatório, que o Flamengo precisa fazer história. A gente precisa criar condições para tirar o Cruzeiro da zona de conforto dele. Se conseguir a classificação para as quartas de final, algo inédito terá acontecido. Será a primeira vez em 123 anos que o time consegue reverter um confronto mata-mata, depois de perder o primeiro jogo em casa. Nas outras 8 vezes que saiu perdendo como mandante, acabou eliminado. Antes até de pensar em fazer o primeiro gol, a gente precisa criar as oportunidades, precisa criar as chances. Tem que criar e aproveitar pelo menos 2 chances. Fazer 2 gols é o mínimo para pensar em seguir vivo na Libertadores. 2-0 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outra vitória por 2 gols de diferença garante o Flamengo na próxima fase, assim como se vencer por 3 ou mais gols de vantagem. Eu acho que a gente tem já uma peça diferente para esse jogo. A gente não tinha o Paquetá no jogo anterior e a gente já tem ele à disposição para esse jogo. Eu acho que isso é um ganho importante para nós, dado a relevância que ele tem para a equipe, enfim, o bom desempenho que ele tem apresentado. Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Diego, Cuejar. Força máxima, quarteto de respeito, todos vão para o jogo. Os 4 são muito importantes, assim como os demais, mas eu acho que esses 4 têm conseguido ter um protagonismo grande, né? Eu acho que os números demonstram isso, até em relação aos gols, assistências, enfim. Juntos ainda não perderam esse ano. 7 empates, 8 vitórias.
3 delas por 2 ou mais gols de diferença, que é o que o Flamengo precisa hoje à noite. Com os 4 em campo, 28 gols em 14 jogos, média de 2 por jogo, quase o dobro do que é de quando um deles não joga. A gente fica satisfeito de poder contar com os 4 num jogo tão importante, tão decisivo. Meio campo de seleção. Não é exagero chamar assim esse quarteto. Todos eles já estiveram naquela listinha tão especial. A de convocados para a seleção. Diego puxa fila, estreou em 2003. Everton Ribeiro foi convocado pela primeira vez em 2014. Paquetá acaba de ser chamado por Tite para os amistosos com os Estados Unidos e El Salvador. E Cuejar, 3 jogos pela seleção colombiana e acaba de ser convocado mais uma vez. Do mais novo ao mais velho, todos já sabem como é ser chamado para a seleção. O objetivo de qualquer jogador. Juntos podem e querem agora realizar outro sonho, mas com essa camisa, o de ganhar o título da Libertadores. E para isso acontecer, a noite de hoje vai ter que ser histórica e inesquecível. Meu irmão, que jogo, hein? Escalação provável do Flamengo é essa aqui. Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Heber, René, Cuejar, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro. Aí pode pintar o Marlos Moreno, aberto lá pela esquerda, com o Vitinho ali como um falso centroavante, ou então, como vinha jogando, com o Vitinho na esquerda, o Henrique Dourado de centroavante. Veremos. E amanhã a gente conta tudo aqui no Globo Esporte, beleza? Depois de segundo sol, hein? Cruzeiro e Flamengo, Libertadores da América, meu amigo. Não dá pra perder um negócio desse, não. Tá acabando o Globo Esporte. Pode subir ali. Tchau.